Olá, amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Tudo bem, vereador? Um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão, um prazer sempre estar aqui com você e também poder comunicar com os nossos telespectadores aí, as pessoas que sempre estão ligadas à programação da Câmara Municipal, a tudo que passa aqui no Parlamento, que é a Casa do Povo. Bom, vereador, o senhor está cumprindo aí seu primeiro mandato aqui no Parlamento, foi na época o vereador mais votado aqui na cidade de Blumenau, teve o privilégio de trabalhar na mesa diretora nos 2 primeiros anos, como primeiro secretário, e agora atua como vice-presidente da Câmara de Vereadores. Como está sendo essa sua experiência de trabalhar na mesa diretora? Marcão, primeiro manifestar mais uma vez a minha gratidão à população de Blumenau por essa rica experiência de ter sido o vereador mais votado na primeira eleição que participei. Isso é inédito na nossa cidade. Todos os campeões de votos da nossa cidade, na primeira eleição que participaram, a maioria dos vereadores, por exemplo, nem eleitos foram. Eu tive o privilégio de ser o vereador mais votado já na primeira eleição que participei. Então isso é um privilégio muito grande, realmente aumenta a responsabilidade. E também ter entrado na Câmara e nos 2 primeiros anos, ter tido a oportunidade de ter sido primeiro secretário, me deu também mais experiência, mais possibilidade de conhecer os trâmites da Câmara Municipal e poder servir melhor a população. E agora, nesses 2 últimos anos, como vice-presidente da Câmara, também aumenta a minha experiência e me dá condições aí para pleitear futuramente, quem sabe até uma presidência da casa e ter o know-how para desempenhar um bom trabalho, porque precisa certamente de uma experiência para tocar a Câmara Municipal. Além da sua atuação como vereador, como parlamentar, né, o senhor tem os trabalhos aí à frente da mesa diretora, mas o senhor também faz parte de algumas comissões legislativas desta casa. Uma das comissões é a Comissão Legislativa Permanente de Finanças, uma das principais comissões aqui do Parlamento. Como é o trabalho nesta comissão? Então, Marcão, participar de uma comissão é muito importante. A Comissão de Finanças ela é a segunda mais importante do Parlamento. No primeiro ano de mandato aqui, eu tive o privilégio de ser presidente dessa comissão e agora eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças. Portanto, a gente tem um olhar rigoroso em todo o projeto de lei. Por que é importante estar inserido em uma comissão? Porque você vai analisar minuciosamente todos os projetos que passam pela Câmara e também avaliando, no nosso caso específico desta comissão, especialmente analisando o impacto financeiro de cada projeto. A gente solicita o parecer técnico, inclusive da nossa diretoria financeira aqui da Câmara Municipal. Então é importante participar, muito importante participar também desta comissão. O vereador, o senhor faz parte de uma comissão também que foi formada, uma comissão que tem um prazo, né, certo, para uma comissão especial, tem um prazo limite até para atuação aqui na casa, que trata justamente do acompanhamento aí, do transporte coletivo aqui na cidade de Blumenau e até mesmo dessa licitação do transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau. Como é que está o andamento desta comissão especial? Então, é claro que todo vereador, ele não vai ficar de fora dessa discussão, nenhum vereador está de fora. Obviamente que todos estão recebendo as sugestões da população, especialmente as reclamações, e no primeiro momento, quando do rompimento do contrato com o SIGA, a Câmara Municipal, os vereadores, através das redes sociais, do e-mail da Câmara, dos recursos que nós temos aqui, da interface com a comunidade. Então, nós sempre recebemos as sugestões de toda a comunidade. E nós aqui nessa comissão aí, de forma mais intensa, estamos fazendo essa avaliação dessa implementação, dessa mudança que foi necessária em nossa cidade e agora também acompanhando a questão da nova licitação que está sendo preparada pelo município e a Câmara, é claro, vai analisar minuciosamente para que seja a contento da nossa população. Eu até abro um parênteses para dizer que agora, nesse momento, diminuiu significativamente a reclamação da comunidade, é um sinal de que já está se adequando à realidade de nossa cidade, mas também não pode se comparar com aquilo que realmente Blumenau merece
e precisa, e do que vai realmente acontecer após a licitação, que é um transporte de qualidade com os horários que atendam a comunidade em todos os bairros, em todas as ruas, enfim. Na verdade, agora é a oportunidade da comunidade, inclusive, de participar, né, vereador, para que nós tenhamos aí um transporte de qualidade que atenda realmente o cidadão de Blumenau. Isso, nós já tivemos alguma discussão aqui, algumas discussões na Câmara, essa nossa comissão já ouviu alguns segmentos, alguns moradores, nós abrimos a possibilidade de representantes, inclusive da OAB, por exemplo, esteve aqui um representante da OAB falando na nossa comissão. Há, inclusive, nos terminais hoje, uma urna para sugestão do usuário, então é muito importante esse corpo a corpo com a comunidade, que é realmente o usuário que tem a melhor opinião. Isso vai ser colocado na nossa pauta, nas decisões e com certeza vai atender à necessidade da comunidade. Certo, vereador. O senhor apresentou diversos projetos de lei nesse seu mandato e tem um projeto de lei que o senhor, inclusive, acabou conseguindo aprovação, que institui o Dia dos Pais e o Dia das Mães nas escolas do município. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, haja visto que o Dia das Mães está se aproximando. Exatamente. Então, esse projeto, na verdade, é bem recente, acabou de ser aprovado, eu, inclusive, divulguei no meu Facebook, na rede social, e tiveram muitas curtidas, muita aceitação, e ele nasceu da reclamação de alguns pais que viram que nas escolas que os seus filhos estudam, nas creches, sequer está sendo mencionado o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Esse acontecimento, aliado a outros que estão acontecendo no país, me levou a propor esse projeto para que seja comemorado o Dia dos Pais e também o Dia das Mães nas escolas e nas creches. Para você ter uma ideia, Marcão, e também a todos que nos assistem, no passaporte, há uma onda, há uma corrente que quer extinguir dos documentos, inclusive, certidão de nascimento, RG, o próprio passaporte já não traz mais o termo pai e mãe, e sim genitor 1 e genitor 2. Isso devido aos novos modelos de famílias que estão surgindo. A gente sempre deve respeitar as diferenças, respeitar a minoria e também a minoria. Ou seja, nós não podemos criar um direito para uma minoria, digamos, em detrimento do direito ou do pensamento, da intenção, da vontade da maioria. Então, baseado nisso, foi que eu entrei com esse projeto e hoje é lei, deve ser pelo menos lembrado, comemorado, e aí, é lógico, o projeto não estipula a maneira, a forma dessa comemoração. Simplesmente numa escola ou numa creche, a professora pode sugerir na comemoração do Dia dos Pais ou das Mães a confecção de um cartão ou de uma frase ou de simplesmente uma foto, como aconteceu uma vez o meu filho quando estava na creche. A professora fez uma atividade, ele levou uma camisa minha, uma gravata, eu não sabia, foi um bilhetinho para casa só para minha esposa, pediram para ele levar só para minha esposa, foi uma surpresa para mim no Dia dos Pais. Ele veio com uma foto, com a minha camisa, com a minha gravata e com uma frase: papai, me pareço com você. Então, para quem é pai, sabe o quanto isso é importante, o quanto isso é simbólico. Eu me emocionei quando recebi isso do meu filho. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Então, são momentos como esse que a sociedade não pode perder. E, além disso, a proximidade, esse amor, esse respeito, esse carinho que o filho deve ter com os pais, foi baseado nisso que eu apresentei esse projeto. Teve uma aceitação muito boa, recebi vários comentários de muitos professores, especialmente de pais. Para você ter uma ideia, em algumas escolas hoje, quando a gente vai preencher a ficha de matrícula, já não traz mais também o nome pai e mãe, e sim genitor 1 e genitor 2. Então, eu acho que o termo pai e mãe não pode ser extinto, não pode ser abolido dos documentos escriturísticos, não pode ser abolido, muito menos das escolas, né? Por exemplo, nós temos nas escolas, nas creches, as APPs, que são associações de pais e professores. Então, se for seguir esse pensamento, essa corrente ideológica, até isso vai ter que ser mudado, né? Então, a gente tem que colocar um freio em muitas coisas e divulgar
e sempre prezar por aquela que é, ao meu ver, a principal instituição da sociedade, que é a família. Uma outra proposta de lei que o senhor colocou à disposição dos blumenauenses, está em trâmite, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores, dispõe ainda a implantação de um treinamento, né, de primeiros socorros para os profissionais da rede pública municipal de ensino, ou seja, nas escolas, que todos, né, os profissionais tenham esse treinamento. Isso é muito importante. Aí seria um treinamento com o Corpo de Bombeiros, por exemplo, porque quando um pai deixa o seu filho na creche, especialmente, ou na escola, ele quer que o seu filho esteja em segurança. Eu lembro, quando eu deixava os meus filhos, quando eram bem pequenos, nas creches, eu sempre ia trabalhar preocupado, principalmente nos primeiros dias. Então, se o profissional lá da creche, o professor, enfim, ele tiver um treinamento de primeiros socorros, a gente vai ficar mais tranquilo, porque acidentes acontecem em todos os lugares. E nós sabemos como é o trânsito da nossa cidade. Para um atendimento de primeiro socorro de um bombeiro, enfim, ou de um médico do SAMU, isso pode demorar muito tempo. Então, é no sentido de garantir a segurança, de garantir o conforto e de deixar o pai tranquilo quando vai para o seu trabalho. Foi que eu propus este programa para que os professores tenham um treinamento e saibam lidar com um fato, enfim, uma situação inesperada. Certo, e essa capacitação seria para todos os profissionais? Todos os profissionais. Uhum. E está em trâmite esse projeto? Está em trâmite na Câmara, acredito que nós vamos ter a aprovação do mesmo e ele vem contribuir, vem a somar aí com a nossa cidade. O vereador, o senhor apresentou um projeto que hoje já é lei, que é o Dia da Esterilização Animal. Hoje esse projeto já passou pela Câmara de Vereadores, já passou pela sanção do próprio Executivo, hoje ele é uma lei. O senhor tem acompanhado esse Dia da Esterilização Animal? Sim, Marcão. Inclusive é muito importante para as pessoas que nos assistem também saberem. Eu fui um vereador, sou vereador aqui da Câmara, que apresentei projetos em várias áreas, né? Apresentamos aqui com relação à escola, com relação à saúde, com relação ao transporte e também porque há uma grande parcela da comunidade que tem esse convívio, que tem essa relação muito forte com os animais, defensores de animais. Nós temos algumas entidades aqui no nosso município também que zelam muito pelos animais e foi inclusive uma sugestão de uma entidade para que eu fizesse essa proposição criando o Dia da Esterilização Animal. Isso é lei hoje já no nosso município e a partir dessa data o município começou a desenvolver alguns programas e no último dia, que foi comemorado, eu não lembro aqui a quantidade, mas muitas esterilizações em parceria com o município, também com a diretoria aqui que cuida dos animais no nosso município, com as ONGs de nossa cidade, fizeram um excelente trabalho, dando condição especialmente para aquele cidadão que pegou um cãozinho na rua para cuidar, um cãozinho abandonado e que precisa fazer a castração, não tem um recurso financeiro e pode, através aí dessa parceria com a comunidade, com o poder público, com as entidades, ter esse cuidado aí com o seu animal. Bom, falando em animal, eu gostaria que o senhor falasse de uma proposta que o senhor está apresentando aqui no Legislativo, está em estudo ainda, o senhor está apresentando, que trata aí da garantia do acesso aos deficientes visuais, né, que tem o cãozinho guia em todos os locais públicos e também os locais privados. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua ideia. Então, eu acho que o respeito ao deficiente, as questões de acessibilidade, de o cidadão poder entender o deficiente, a pessoa que tem uma necessidade especial, é muito importante. Nós tivemos, inclusive, aqui na Câmara, uma apresentação de uma ONG que trouxe aqui 2 cães guia, uma pessoa com deficiência visual, ela estava apresentando como acontece esse contato, esse trabalho com o animal e não poderia acontecer de uma pessoa como essa estar com o seu cão guia e ser privada, ser barrada em algum estabelecimento, quer seja público ou privado. Então, baseado nisso, nessa preocupação, foi que eu entrei com esse projeto de lei para que todo o estabelecimento permita à pessoa deficiente visual entrar com o seu cão-guia, no caso, e tenha todo o acesso, todo o direito de entrada em todos os estabelecimentos. Isso é questão de respeito com a pessoa que tem a necessidade especial. O senhor sempre defendeu, procurou ir à tribuna, sempre defendeu a família aqui no parlamento, sempre.
e o senhor, inclusive, foi autor de uma lei que institui aí o Dia da Família. Eu quero falar sobre este e outros assuntos no próximo bloco, pode ser? Pode ser, combinado. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Vereador, nós falávamos no finalzinho do bloco passado sobre a sua atuação em prol da família aqui no Parlamento Blumenauense. O senhor defendeu muito na tribuna, levou muito este tema na tribuna da Câmara de Vereadores. E o senhor apresentou um projeto que acabou sendo analisado por todos os parlamentares, passou por todas as comissões legislativas permanentes, foi aprovado no plenário do Legislativo, foi levado ao prefeito municipal, que acabou sancionando, que é o Dia da Família. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa proposição. De fato, Marcão, e também a todas as pessoas que nos assistem, eu me dediquei bastante a esse tema, porque eu julgo muito importante, como eu disse no bloco anterior, eu considero a família a principal instituição da sociedade. Se a família não vai bem, muito provavelmente as outras instituições também não irão. E aí eu me refiro escola, igreja. Os grandes problemas hoje nas escolas são oriundos, os grandes problemas são oriundos de famílias com falta de estrutura, mal estruturadas, enfim. E quem paga o preço sempre são as crianças. E também, como reflexo disso, os professores às vezes sofrem, né, com as dificuldades de lidarem com essas crianças, que muitas vezes chegam na escola revoltadas, chegam nas escolas com dificuldade até na alimentação, com a roupa, e às vezes o professor tem a dificuldade de entender o que essa criança passa no dia a dia. Então, uma família estruturada é muito importante. Então, pensando nisso, eu tratei de alguns temas aqui. Por exemplo, antes de falar sobre esse Dia da Família, eu instituí aqui também na Câmara, através de lei, nós criamos, através de uma indicação minha, de uma lei, de uma proposta minha, a Comenda da Família. Então, é a oportunidade que um familiar tem de homenagear o seu pai ou o seu avô, porque essa homenagem é para quem já tem 40 anos de casados. O casal pode vir aqui na Câmara promover uma grande festa com seus familiares, seus filhos e até os netos. Então, é uma placa bonita que o casal ganha. Isso valoriza, tem um valor simbólico muito importante. Então, nessa mesma linha, também propus a Semana da Família na escola, também o Dia da Família, que é para o filho, que é para o pai, que é para o avô, que possam nesses dias fazer uma festa, uma congratulação nas escolas, para aproximar o pai da escola, o pai do filho, o filho do pai, e por aí vai. É muito importante, eu acho, essa valorização da família, porque, eu repito, se a família não vai bem, os outros segmentos, a sociedade. A gente até vê por aí essa criminalidade, muitos adolescentes envolvidos com as drogas, enfim. Aí faz uma pesquisa, chega lá, não tem uma estrutura familiar. Né? É isso aí. Então tá certo. Vereador, o senhor apresentou um projeto de lei aqui que trata aí dos estabelecimentos comerciais aqui da cidade de Blumenau. Todos os estabelecimentos comerciais que não trabalham com cheque e não trabalham com cartão, tem que ter uma placa ali avisando o cliente, né? Porque às vezes o cliente pode chegar lá e pagar com cartão, chegar lá e dar na trave quando chega no caixa para pagar, não é mesmo? Exatamente. Eu achei muito importante porque nasceu de uma sugestão e de uma reclamação também de um munícipe. Ele um dia me mandou uma mensagem dizendo, olha, fui em um posto de combustível abastecer, o tanque do carro foi abastecido, quando eu fui pagar com cheque, eles não aceitavam o cheque. E eu fui fazer uma pesquisa, também tinham outros postos de combustíveis que aceitavam o cartão de débito e não aceitavam o cartão de crédito, mas não tinha nenhuma plaquinha informando dessa particularidade, enfim, ou dessa restrição. Foi pensando nisso que nós entramos com esse projeto de lei, uma coisa muito simples, pega, faz lá no computador, numa folha simples e coloca, nesse estabelecimento nós aceitamos cheque ou não aceitamos o cheque, para dar essa comodidade, para dar essa garantia e principalmente para evitar o constrangimento do consumidor, que sempre é a parte mais frágil, né, desse processo de consumo.
Bom, vereador, nesse mês aí é o mês que abriu a janela legalmente para que os vereadores pudessem, né, mudar de partido, enfim, quem tem cargo público possa mudar de partido. E o senhor optou por continuar no Democratas, é isso? Então, realmente houve essa janela, muitos colegas acabaram mudando de partido. Eu recebi vários convites de muitos partidos também. Particularmente, eu levo muito em consideração a questão da fidelidade partidária. Eu sou membro do Democratas, faço parte da Executiva Municipal, da Executiva Estadual, já fui presidente do Democratas aqui. Uma curiosidade, eu fui ali no cartório eleitoral para confirmar a minha filiação, para ver como estava o meu cadastro. Quando eles puxaram, eles viram o seguinte: o senhor vereador está no Democratas e é o único partido que você se inscreveu, que você fez a filiação. Curioso, porque é difícil ter um político com essa característica. Então eles ficaram admirados, porque passaram já por vários partidos, né? A maioria dos políticos. E eu fiquei muito feliz com isso, por fazer parte desse partido, por acreditar na ideologia do Democratas. É lógico que quem faz toda a diferença não é o partido, e sim o político, a pessoa em si, né? Não é o partido que muda a pessoa, e nem a pessoa, muitas vezes também, o político, não pode mudar completamente a ideologia do partido. Mas eu levei em consideração, decidi continuar no Democratas, continuar com o meu trabalho. Sim, estou no Democratas e, aliás, pegando um gancho, quero dizer que o partido, né, o nosso partido, ele é oposição ao governo federal, o partido que hoje representa a ala que está mais distante, a visão política que está mais distante da política do governo federal. O Democratas é, portanto, no governo federal hoje, a principal oposição em se tratando de ideologia, né, de forma de governar. Ô, vereador, nós estamos vivendo uma crise financeira, uma crise política e uma crise moral no nosso país. Com tantas denúncias que nós temos, com tantas comprovações de desvios de recursos, de verbas, enfim. Como político, como o senhor avalia, analisa e vive este momento difícil em que todos nós brasileiros estamos colocados e vivendo? Marcão, primeiro eu vou falar em dois aspectos. O primeiro como cidadão comum, como pai de família, como consumidor, como estudante, né, que estou agora também terminando um outro curso superior de administração. Então, nessa visão de consumidor, de pai de família, de cidadão comum, de pessoa que paga os seus impostos, que paga a sua mensalidade nos estabelecimentos, enfim, eu tenho que fazer o meu dever de casa. Tenho que fazer a diferença. Não adianta nada eu falar do vereador, do deputado e do presidente se eu também tiver desvio de conduta. Então nós devemos fazer o dever de casa. Eu sempre falo nas nossas reuniões partidárias que nós devemos ser o que nós queremos que o nosso partido seja. Não adianta eu esperar que um partido seja bom se eu não for uma pessoa boa, se eu não agir de forma correta, e aí a gente pode abrir um grande leque aqui de atuação, né? Quer seja no trânsito, quer seja no comércio, quer seja lá na universidade, porque muitos hoje não querem estudar, por exemplo, e querem que o professor dê a nota de graça. É uma forma de corrupção também e por aí vai. Porém, como político, e analisando esse cenário político hoje, essas dificuldades que o nosso país está enfrentando, a gente não pode ficar alheio a isso. Eu não posso concordar, inclusive eu falei na tribuna, em um dos meus pronunciamentos dia desses, que eu não posso defender o político que tem fortes indícios de desvio de conduta ou de corrupção. Ainda mesmo que ele fosse do meu partido, do Democratas. Mesmo que ele fizesse parte do Democratas, aí que eu gostaria mesmo que ele fosse condenado, né? Se ele for condenado, aí que eu gostaria que ele pagasse pelos seus erros, porque nós devemos dar o exemplo. Tanto é que eu não consigo entender como as pessoas, às vezes, querem fazer a defesa das pessoas que fazem parte do seu partido, simplesmente julgando outros partidos. Ah, tal pessoa, quer seja presidente da República, quer seja o ex-presidente Lula, quer seja um ministro, quer seja um deputado federal que agora está lá fazendo a sua
delação premiada, eu não posso defendê-lo simplesmente porque um cidadão do outro partido também cometeu uma irregularidade ou, quem sabe, a mesma irregularidade. Não. Todos devem ser punidos. É aí, eu acho que é o grande legado. É o grande exemplo que nós vamos deixar para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque se nós concordarmos, se nós, como dizia o meu pai, se nós passarmos a mão na cabeça, se nós ficarmos massageando o ego daquele que está fazendo as coisas erradas, a impunidade, ela faz com que as pessoas más, elas dia após dia vão se aprimorando na ilegalidade, vão se aprimorando na corrupção. E aí, aquele dinheiro que falta para a educação, aquele dinheiro, você que me assiste, aquele dinheiro que falta para a saúde, para um diagnóstico precoce do câncer, né, que falta para um atendimento, para um remédio de alto custo, para um exame de alto custo, é esse dinheiro que está faltando. Porque muita gente, Marcão, está pensando o seguinte: bom, está toda essa onda de corrupção, toda essa dificuldade, mas isso não tem muito a ver comigo. Tem sim. Esse dinheiro, esses bilhões que estão sendo, inclusive, alguns desses bilhões já foram recuperados, cerca de 3 bilhões só nessa Lava Jato já foram recuperados, e faltam muito mais, cerca de 30 bilhões ou mais, tanto dinheiro que eles nem conseguem ainda fazer uma dimensão de quanto é, não conseguem mensurar de quanto significa esse montante de dinheiro. Todo esse dinheiro está saindo do bolso do cidadão comum. Está saindo lá do posto de saúde, da escola que está com dificuldade, está aí. E aí, muita gente não entende o porquê que os municípios estão enfrentando um grande problema, um grande dilema, não conseguem fazer as suas obras. Porque no município o que acontece? As demandas nascem nos municípios e o dinheiro dos nossos impostos, porque o município fica com um pouco mais de 10% dos impostos. O governo federal fica com mais de 60%. Então, esse recurso que deveria voltar em forma de benefício para a população, infelizmente, fica represado na corrupção. Lamentavelmente. O que o senhor espera do futuro na política, principalmente nessa sua visão aí de governo federal? Nós estamos vivendo um momento um tanto quanto conturbado. O que o senhor espera do futuro do Brasil? Eu sou otimista, sou muito otimista. Eu acho que essa operação Lava Jato, os juízes que estão envolvidos, a população que está envolvida, ela precisa sim estar otimista, precisa ser otimista. Porque o desfecho dessa operação Lava Jato, de todas essas investigações, é claro, nós já estamos vendo empresários, pessoas, porque haviam dito no nosso país até então que rico não ia para a cadeia. E nós estamos vendo pessoas riquíssimas, podemos dizer, hoje pagando pelos seus erros. Por quê? Porque a corrupção hoje está sendo encarada como crime hediondo. Então essas pessoas sim devem pagar pelos seus erros. Eu estou vendo sim de forma otimista, né? Estou, não diria trabalhando, mas com todas as pessoas que eu converso. Eu estou dizendo para elas se envolverem com as manifestações de forma pacífica, que possam contribuir, que possam participar, que possam mandar e-mail para os seus representantes na Câmara Federal, porque eu estou muito confiante, inclusive, no impeachment, né, da Presidente da República, porque ela precisa pagar pelos seus erros, né, as pedaladas fiscais, o Congresso Nacional, ele está sendo desprezado pela Presidente da República, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Hoje, na transparência do governo federal, no site lá da transparência, não se sabe quanto o governo federal, através do BNDES, concedeu, por exemplo, para Cuba, para Venezuela. E também, quando o governo federal, através do BNDES, enfim, é autorizado qualquer empréstimo, não pode ser autorizado sem passar pelo Congresso Nacional. Não é a Presidente da República que concede isso, tem que passar pelo Congresso Nacional e não passou pelo Congresso Nacional. Então, só essa, para mim, já seria um motivo para a cassação da Presidente da República, porque ela não está emprestando o dinheiro dela, está emprestando o dinheiro meu e seu, e de cada um que nos assiste nesse momento. Vereador, infelizmente nós não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor aí também em outras oportunidades. Um grande prazer, Marcão, um grande prazer estar também com todos os nossos amigos que estiveram conosco até esse momento. Estamos à disposição da comunidade de Blumenau. Sucesso, vereador. Marcos da Rosa foi o vereador que falou com a gente aqui no Fala. Fala que volta na semana que vem
conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá. Falar com o vereador.